nosso Papo Técnico de hoje, nós vamos falar sobre manutenção de computadores. Os tipos de manutenção que existem. Né? Ele trabalha com cursos de manutenção de computadores, então a manutenção envolve vários itens, várias áreas, vários equipamentos, várias ferramentas, tanto ferramentas físicas como ferramentas de software, né? Ou seja, softwares técnicos especializados, aplicativos, utilitários e assim por diante. Mas vamos focar na manutenção crua, manutenção em si. A manutenção de computadores, para vocês terem uma ideia, ela é basicamente formada por 3 tipos de manutenção. Tá? A manutenção que é a preventiva, a corretiva e a preditiva. Essa praticamente a maioria nem conhece. Tá? Então vamos falar sobre os tipos de manutenção. Vamos começar com a mais comum de todas, que é a manutenção corretiva, que é aquela que só é executada depois que a falha aconteceu. Deu pau no HD. Aí nós vamos ter que ir lá, de repente, rodar um software de diagnóstico para ver se o HD está com algum problema e detectar lá que tem bad sector, ou de repente tentar pegar esse HD e ligar numa outra placa-mãe, porque não está sendo mais reconhecido na BIOS, ou seja, o estrago já foi feito. Pegar uma fonte, testar a fonte, porque o computador não liga mais, depois de uma determinada situação, desligou o computador ontem, ligou o computador hoje, o computador não liga mais. O Windows, o cara liga o computador, o Windows não carrega, dá uma mensagem de erro, o Windows não inicializa mais, assim por diante. Então, essa é a corretiva, você já está corrigindo um problema que já aconteceu. Então, você já quebrou, como diz o outro, né? Quebrou, agora tem que tentar ver o que dá para consertar. Infelizmente, num país como o nosso, como o Brasil, essa é a manutenção mais comum que acontece. E não é só em computador, estamos falando disso de carro, nós estamos falando disso em televisão, em micro-ondas, geladeira, qualquer tipo de equipamento. Tá? Ou seja, o brasileiro, né, nós temos uma certa tendência, é óbvio que não são todos, mas é uma coisa mais generalizada, de tocar até quebrar, tá? O que não é o correto, com certeza. Então a manutenção corretiva é aquela que você vai ter que trocar peça, vai ter que identificar, realmente deu pau no teu HD, perdeu os teus dados. Fez backup? Oh meu Deus, eu não fiz backup. Pois é, querendo ou não, o backup é um tipo de manutenção preventiva, que é a próxima que eu vou falar. Né? Porque se acontecer um problema que a corretiva não consegue mais resolver, né? Ou a única solução da corretiva é a troca da peça e os dados em detrimento serão perdidos, né? O backup salvaria a pátria. Tá? Então a manutenção corretiva é aquela que você só executa quando, abre aspas, a tragédia acontece. Tá? Infelizmente é mais comum. A manutenção preventiva, que poucos fazem, mas tem gente que faz realmente, eu tenho clientes aqui que costumam fazer, é o quê? É aquela manutenção onde você previne que situações aconteçam para não ter que fazer a manutenção corretiva. Ou seja, você faz um escaneamento do disco regularmente para ver se o teu disco está em ordem, você verifica lá um software tipo o Crystal Disk Info para ver a saúde lá do teu HD, do teu SSD, quanto de vida útil eles, a princípio, nos cálculos, né, estatísticos ele tem. Você faz lá roda um main test para fazer um teste de negócio de memória, você executa, digamos lá, um comando tipo SFC, scanal, para ele verificar se tem algum problema em arquivos do Windows corrompidos, para ele tentar repor esses arquivos e reestruturá-los. Softwares como, de repente, como o Revo, que você utiliza ele para fazer a desinstalação de um programa, antes que o programa desinstale e deixe pedaços e partes dentro do registro do Windows que vão mais cedo ou mais tarde causar falhas dentro da estrutura. Tá? Uma coisa muito importante é limpeza física mesmo do computador, mas não é por fora, não é passar o paninho por fora, é os coolers, né, que você passar um jato de ar. O pó, ele é prejudicial, então você tem muitas vezes um cooler, o air cooler é formado pela ventoinha e pelo bloco do dissipador, que ele normalmente é frisado, né, para que o calor suba rapidamente para a ventoinha, e esses frisos ali, o pó se instala, então a ventoinha joga vento naquela região ali,
mas o que acaba acontecendo é que a camada de pó é tamanha que o vento não chega lá, né? O ar não chega mais para refrigerar, então começa um superaquecimento. A máquina está superaquecendo porque o teu cooler está funcionando, você olha, está funcionando, mas está totalmente fechado de poeira. Então, passar um jato de ar uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, pelo menos, dependendo do local que você mora, ambiente que é mais insalubre, o computador de uma malharia que trabalha chão de fábrica, você mora num local, num estado de barro, macadame, que levanta muito pó e assim por diante, tá? É mais interessante fazer uma manutenção preventiva, que é aquela que previne para que não aconteça a corretiva. Vai lá, antes que queime, digamos, o teu cooler, por excesso de poeira, antes que o teu processador dê um problema, ou queime alguma outra coisa, a máquina se desligue, né, alguma coisa danifique, você passa o jato de ar, você, né, a melhor coisa, tem um pincel? Não tem pincel, você pode passar um pincelzinho, muitas vezes o pincel empurra também, tem que ver que às vezes ele tira por cima, mas empurra para dentro das frestas, digamos, um pouco do pó, então não é muitas vezes o indicado, você pode passar um aspiradorzinho de pó, digamos, né, tem aspirador de pó, aqueles de que é usado em carro, usa para PC também, para você aspirar. Nada é melhor do que o jato de ar, tá? Nada é melhor que o jato de ar. Mas sim, existe a possibilidade de você utilizar, tá? Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó, aqui, ó, que eu uso, ó, aspiradorzinho, esse é o aspirador que eu utilizo às vezes para tirar aquele excesso de pó que fica, né? No caso, não é uma coisa cara, vai pagar aí na faixa de 600, 120 reais um aspiradorzinho de pó desse, bem eficiente, tá? Você vai ter. Se for para passar jato de ar, é aquela história, o ideal, um compressor de ar, você tem um compressor, né? Muitas vezes a pessoa não tem um compressor de ar, então pode ir num posto de gasolina, né? Verificar e passar o jato de ar lá. Lembrando que o ar, tem jato de ar que ele tem água. Então como é que você faz um teste muito simples? Você pega um jornal mais vagabundo que tu encontrar, que é aquela folha de papel bem sem vergonha, bem fina, você coloca contra uma parede ali, passa 2 ou 3 vezes o jato lá do compressor de ar lá do posto e olha contra a luz. Se você vê pingos, respingos, é porque ele joga água, tá? Então não é o mais indicado você utilizar. Se ele tiver sequinho, show de bola, tá? Uma outra opção, eu uso, tá? Que é mais interessante, que o compressor de ar é um pouco mais complicado de você ter disponibilidade, é esse carinha aqui, eu já uso há alguns anos, que é um sobrador de folhas. Tá? Um sobrador de folhas, que você vai ter aqui, ele é excelente para você fazer limpeza. Esses carinhas aqui, esse aqui é um de 600 watts da Stanley, tá? Ele é muito bom. Tá? Você vai passar um jato que você coloca aqui, ele tem as velocidades 5, tem aqui a 5, a 6 e a máxima. Cara, aqui no 5 já, limpa tudo a máquina. Tá? Passa o jato de ar por todo o computador. O jato de ar é importante, tá? E outra, aqui não tem como ter água, tá? O jato sempre vai ser seco. Ele é muito importante porque assim, o pó entra em todos os cantos, o ar também. E o ar com pressão vai retirar. Então um cooler que você passa um pincel, ele pode empurrar, passa o aspirador de pó, ele puxa a superfície, lá de dentro ele não consegue puxar, porque o aspirador não tem muita força também. Com um compressor de ar ou um sobrador de folhas, o ar vai entrar por todos os orifícios, todas as aletas, todas as frestas e vai expulsar o pó dali. Tem a máquina que a gente passa, dá uma nuvem, tá? Principalmente quando está muito tempo sem mexer, locais mais insalubres e assim por diante. Então é interessante fazer a manutenção preventiva, com certeza. Você verificar se o seu computador, né, porque ele está ali no canto, etc e tal. Gente, computador que fica no chão é o pior de todos, é o que mais pega pó. Tá? Isso não tem que fazer. Então é interessante você sempre passar um jato de ar, pelo menos uma vez por ano, vai. Pelo menos é interessante. Final do ano tu vai lá, abre a máquina, passa um jato de ar, etc e tal. Tá? Trocar a pasta térmica do processador, pelo menos o processador, da placa de vídeo, cara, assim, ó, eu não vou nem entrar no mérito da troca da pasta térmica da placa de vídeo, tá? É uma situação que pode acontecer, sim, você pode fazer, só que ela exige mais conhecimento técnico, ela exige mais cuidados e existe um risco maior, porque você vai estar abrindo a placa de vídeo, vai estar tendo carcaça, assim por diante, então é mais complicado, tá? Não que não possa ser feito, e não que não deva ser feito, tá? Mas a maioria das pessoas usa placa de vídeo anos, e elas ficam dentro de um controle normal. Não é um estresse muito grande. O processador, por outro lado, apesar de ter pessoas que usam realmente um computador por 4, 5, 6 anos e nunca trocaram a pasta térmica, tá? Mas às vezes essa máquina também não é muito exigida. Uma máquina que é mais exigida, é interessante você fazer a troca da pasta térmica pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 anos se a tua pasta térmica for boa. Se trocar a pasta térmica todo ano, não tem necessidade, a menos que a pasta térmica seja uma porcaria.
Pastas térmicas de boa qualidade costumam dar aí uma boa durabilidade de pelo menos uns 2 anos, sem que, mantendo, né, suas propriedades ali de condutividade térmica dentro da sua normalidade. Tá? Com o tempo, realmente, a pasta ela vai começando a ressecar, ela vira uma borracha, né? Ou ela fica toda empedrada, vamos colocar dessa maneira. E isso levaria com que você tivesse que fazer, digamos, a troca dessa pasta. Então, fazer a troca da pasta térmica, tá? Eu já tenho um vídeo que a gente já fez sobre aplicação da pasta térmica, remoção da pasta térmica, tudo direitinho, certinho. Vocês podem ir lá no YouTube, lá, nossas redes sociais, dar uma olhada, que tem um videozinho lá que eu já fiz, lá ensinando certinho como você tem que executar o procedimento. Mas é aquela história, tá? É aconselhável você fazer essa troca da pasta térmica, porque o processador vai começando a aquecer, não é só o cooler que é o grande problema, às vezes a pasta térmica já não está mais resolvendo a situação, tá? A condutividade térmica, que é a capacidade que essa pasta térmica tem de remover rapidamente, retirar o calor e selar o ar que fica entre o processador e a base do teu water cooler ou do teu cooler, por exemplo, tá? Ela vai perdendo suas propriedades com o tempo, sim, é verdade. Tá? Então, o que eu digo, se a máquina não é muito exigida, é uma máquina de escritório, usa o Word, Excel, PowerPoint, internet. Tá, ela realmente não pode ficar 5, 6 anos lá com aquela pasta térmica, porque tu não vai exigir demais do processador. Agora, o cara joga nessa máquina, tá? Com maior frequência, trabalha com AutoCAD, trabalha com SketchUp, trabalha com digamos, renderização, tá? De vídeos, mas aí a coisa já muda, porque aí essa máquina vai ser mais exigida, o processador vai ser mais exigido, consequentemente vai perder as propriedades dessa pasta térmica com menos tempo. Tá? Claro, não vou entrar no mérito, já falei sobre isso lá no vídeo de pasta térmica, qualidade da pasta térmica, qualidade térmica, tudo direitinho, mas eu estou dizendo o processo em si. É interessante trocar pelo menos uma vez a cada 2 anos. Tá? Pelo menos. Ter como referência 2, 3 anos e ficar monitorando, né, gente? Tem softwares, já coloquei nos dicas de mestre lá do nosso quadro lá, o HW Monitor, para monitorar a temperatura. Fica de olho na temperatura do teu processador, tem uma média lá, porque tudo é preventivo. Isso é prevenção. Você instalou um software de monitoramento, o HW Monitor, tu bota no teu computador. Tá? Tu fica ali, aí tu instalou lá, tu fez, sei lá, comprou um computador, limpou, fez uma limpeza da máquina, etc e tal, instalou, botou pasta térmica nova, bota o software lá, vê quanto é que está dando a temperatura. E vai monitorando isso regularmente. Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada dia, vai lá, abre o HW Monitor, vê como é que está a temperatura da tua CPU, da tua GPU, dos seus discos e assim por diante. É preventivo? É, porque isso vai te ajudar a prevenir um problema, uma falha que possa acontecer. Tá? Então, refrigeração da máquina, limpeza da máquina, isso é muito importante você fazer. Fazer uma verificação de vez em quando no teu Windows, tá? Fazer uma desfragmentação de disco, fazer um escaneamento, clicar lá com o botão direito, mandar ele escanear, ver se tem algum problema, fazer uma desfragmentação, os arquivos estão todos fragmentados, todos espalhados. Tudo bem que o SSD e o sistema NTFS de arquivos, ele fragmenta muito menos do que era o sistema FAT32 com HD, por exemplo, mas ainda fragmenta. Tá? Eu já falei sobre o lance de, não pode fragmentar um SSD, pode fragmentar um SSD, sim. Tá? O risco é muito pequeno nas gerações atuais de SSD. O problema de fragmentação de SSD diminuía muito a vida útil dele lá atrás, nas primeiras gerações de SSDs. Isso nós vamos voltar lá na metade da primeira década dos anos 2000. Dos últimos 10 anos para cá, os SSDs têm uma tecnologia totalmente diferenciada. É claro que todo o processo de desfragmentação, ele vai envolver leitura e gravação. E a vida útil de um SSD é dada pela sua gravação. Tá? Mas é insignificante perto dos TBWs que nós temos aí de 30, 40, 60, 100, e para cima, terabytes de dados que podem ser gravados. Então, façam também, verifiquem isso, porque isso também ajuda na saúde, digamos, do teu sistema operacional, para que deixe tudo em ordem. São coisas pequenas que você pode fazer. É manutenção preventiva. Você está prevenindo as falhas que poderão acontecer. Tá? Então, é mais inteligente, não tenha dúvida. Por que eu vou deixar o cooler ir até o talo, entupir, que aí o pó é tanto que ele tranca, aí nem gira mais, ele vai ter que comprar cooler novo. Tá? Correr o risco da máquina ficar desligando. Tá? Pode acontecer, mas é raramente, mas pode acontecer. A queima de um processador é muito raro, mas pode acontecer. Mas tua máquina vai começar a desligar. Pode corromper arquivos do teu sistema, você pode perder aí programas que você estava utilizando, textos, dados que você estava usando.
Para que você vai correr esse tipo de risco? Você pode jatear. Por que deixar a tua máquina ficar aquecendo ao extremo, o processador ficar cozinhando ali com temperaturas altíssimas? Se você pode trocar a pasta térmica, tá? Passar jato de ar, trocar a pasta térmica, tá? Dar uma olhada na temperatura, usar só para olhar a temperatura do teu processador, passar um aspiradorzinho desse no teu teclado, né? Porque aí o pó vai, daqui a pouco o teu teclado já tem tecla que está falhando, porque o excesso de poeira, passa ali o aspiradorzinho ali no teu teclado, ou passa o jato de ar também. Isso tudo vai ajudar. São elementos que fazem parte da tua manutenção preventiva. Comprar, por exemplo, um DPS, um dispositivo protetor de surto, que você coloca na parede para que quando der um pico de energia, por exemplo, né, aquele DPS esteja protegendo o teu computador que está ligado ali, então queima o DPS, que custa 40, 50 pila, para não queimar de repente a tua fonte, e de repente essa queima da fonte ainda levar alguma coisa junto, uma placa de vídeo, uma placa-mãe, uma unidade de disco e assim por diante. Tá? São elementos, tá, que você pode utilizar preventivamente para evitar que um problema maior aconteça. Isso é a manutenção preventiva. E o que é a preditiva? A preditiva é rara, mas essa é rara. Tá? Isso só empresas que costumam normalmente, que tem uma política, tá? De TI muito rigorosa, dentro de normas e padrões, tá? Que muitas vezes até pode ser padrões internacionais, onde a manutenção preditiva ela se baseia, tá, em estatísticas projetadas para cada peça. Um exemplo, um HD tem lá projetado para 10 mil horas de uso. Tá? Durante o ano, ele utiliza, um exemplo, utiliza ali digamos, 3 mil horas. Tá? Então é 10 mil horas. Então se faz um cálculo que em 3 anos aquele disco vai ter que ser substituído, funcionando ou não, estão entendendo? Então deu 3 anos de idade, aquele equipamento, aquele HD, aquela placa-mãe, aquele processador, tá? Aquela fonte, ela é não, mas eu sei que está funcionando. Mas dentro do cálculo de vida útil apresentado por institutos e pelo próprio fabricante, tá? Esse equipamento está podendo chegar ao final da sua vida útil. Tá? Então, antes que alguma coisa aconteça, você substitui, já bota uma fonte nova, já bota um HD novo, já coloca uma placa-mãe nova e assim por diante. Raros fazem isso, ainda mais no mercado doméstico, né? No mercado de pessoa física, que a pessoa vai ficar tirando uma peça que está funcionando. Você vai gastar em cima de uma peça. Não, vou comprar outra placa de vídeo, porque a minha placa de vídeo, o cálculo dela é 5 anos de uso. Tá? Vida útil costuma ser de 3 a 5. Então, chegou em 3, 4 anos, tu bota ali. 4 anos, então, na metade. 4 anos eu troco a fonte, eu troco o HD, eu troco a placa de tudo que está funcionando. Pode durar 10. Talvez não dure 2. Tá? Então, a preditiva é a mais difícil. Normalmente são empresas, como eu falei, que têm políticas, tá? Que baseadas em cima, o MTBF, se eu não me engano, que é a sigla que determina o tempo de vida útil que um equipamento costuma ter. O fabricante faz um cálculo, os testes, por exemplo. Então, a manutenção preditiva é a mais difícil, a mais complicada que tem que ser feita, tá? E você utilizar. Isso tanto nas empresas, muito mais com pessoa física, que é aquela que você troca a peça antes que aconteça o problema. Mas o HD está funcionando, beleza, já compra outro HD e coloca no lugar. A fonte está ok, retira essa fonte e coloca uma fonte nova. É claro que pode acontecer que a fonte nova, o HD novo, a placa-mãe nova que você colocar, já deu um problema em bem menos tempo do que aquela, e aquela outra você retorna com aquela, tá? Para fazer funcionar. É claro que tem, mas isso não é justificativa. O cara diz, tá vendo? Não devia ter trocado, tá vendo? Essa velha aí é melhor. Eu já escutei isso de vários clientes. Pode acontecer? Pode, não estou dizendo que não possa acontecer. Mas não é um pensamento lógico, tecnicamente falando, entendeu? O pensamento lógico é que tudo tem uma vida útil. Tudo vai acabar, vai ter uma vida, vai parar de funcionar em um determinado momento. Talvez mais tempo do que foi projetado, talvez em menos tempo do que já foi projetado. Todos nós já tivemos aí um celular, um computador, um micro-ondas, uma geladeira, uma televisão, que durou menos do que a gente imaginava. Aí a gente reclama. Mas quantos já duraram muito mais do que a gente imaginava? Aí ninguém fala nada. Tá? Mas acontece, as duas situações acontecem. Mas dentro da regra da manutenção preditiva, você substitui aquela peça, aquele componente, dentro de um prazo pré-estabelecido pelo fabricante e por órgãos oficiais que fazem testes
de análise e mais ou menos dão uma programação, né? Um prazo de vida útil para ele, que é o que acaba acontecendo. Existe o obsoletismo programado? Existe, tá? É uma coisa um pouco diferente. O obsoletismo programado é quando você está com a peça tá em ordem, tudo bonitinho, tudo direitinho, e não, teoricamente, a vida útil dela ainda não atingiu fisicamente, mas tecnologicamente atingiu. O celular que não atualiza mais o Android não atualiza mais, o WhatsApp não atualiza mais, aí tu não pode mais usar o WhatsApp. Pronto, fodeu. Aí, tu vai ter que trocar o celular. Já que aquele teu celular não atualiza para a versão mais nova do Android, que o WhatsApp precisa para fazer ele funcionar. Aí é o obsoletismo programado. Tá? O obsoletismo programado acaba se fundindo junto com a manutenção preditiva, em certas situações sim, é verdade, é fato. Né? Mas tem muitas vezes que você tem um equipamento fisicamente que ele não atingiu o cálculo da vida útil física dele, mas tecnologicamente ele já está defasado. Tá? Isso acontece com computadores, principalmente com celulares. Pode acontecer com televisões, a TV já não roda mais o aplicativo do YouTube no streamer, não roda mais o aplicativo lá da Amazon Prime, da Netflix, etc. Então, teoricamente, ela está dentro do prazo dela ainda fisicamente, né? Mas tecnologicamente ela começa a ficar defasada. Então, existe isso. A manutenção preditiva é isso. Substituir a peça, mesmo em funcionamento, quando ela atingir uma data específica ou um patamar específico, né? Um índice que você determinou, aí você substitui ela. Pode ficar com um backup? Pode ficar com um backup. Um TI inteligente numa empresa faz isso. Retira a fonte, retira o HD e vai lá, limpa, faz uma manutenção, aí faz uma preventiva naquilo lá, passa já um jato diário, etc. Zera aquele disco inteiro, faz um zeramento daquele disco, paga tudo e deixa ele lá guardadinho lá como um backup. Porque uma daquelas peças novas, ou uma outra peça que está dentro do prazo normal, pode dar problema. E emergencialmente, se você não tem um estoque que normalmente não é comum, você tem um estoque de peças novas para substituir, você pode ter um estoque de peças usadas que foram trocadas na manutenção preditiva, que estavam ainda dentro das suas condições normais de uso, apesar de estar chegando ao cálculo feito da manutenção preditiva, olha, no MTBF, tá? MBTF, isso, MBTF que é a sigla, tá? Mas você pode utilizá-la emergencialmente até você comprar, alguns dias, no final de semana, até você poder fazer um pedido, comprar uma peça nova e fazer a substituição correta, e aquela volta lá para o backupzinho. É o teu backup, tá? De segurança. Então, é aquilo, é só você fazer uma política, criar uma política de TI inteligente, onde você pode retirar a peça durante o processo de manutenção preditiva, no fim da sua vida útil programada, e deixar ela lá como backup para algumas situações. Certo? Então é isso que eu queria falar com vocês sobre manutenção do computador. Estou falando de dados que no computador, e claro que essa regra que eu falei dá para usar em outras áreas, mas vamos nos focar especificamente na informática, né? Onde você tem a manutenção preventiva, que é a mais inteligente delas de você fazer, e é que de repente a mais barata e custa menos, né? Porque passar um jato de ar, trocar uma pasta térmica, instalar um softwarezinho ali, um HW Monitor é gratuito, instalar lá para ficar monitorando a tua temperatura, dar um comando lá, SFC para esse canal, para verificar se o teu Windows está em ordem, se precisa repor algum arquivo, coisa do tipo, você tá prevenindo problemas. A corretiva, que lamentavelmente é aquela que o cara só vai... Queimou, queimou. Aí é que tu vai fazer, tá? Que é a mais comum e é o que mais se faz. Tá? Não estou condenando aqui, não estou julgando ninguém, estou dizendo que é o que acaba acontecendo, é a realidade mercadológica, porque tudo tem custos, né? E a preditiva, bom, essa é o supra-sumo da história, né? Porque essa, querendo ou não, vai fazer com que você gaste com uma nova placa, com um novo HD, com um novo SSD, sendo que aquele que você tem está funcionando e você não tem nem ideia exata de quanto tempo ele pode funcionar, ainda mais além daquele cálculo, né, de vida útil que ele está projetado. Mas aí fica entre vocês. Nosso objetivo é passar essa informação para vocês, você fazer as suas avaliações e de repente procurar fazer também suas manutenções preventivas, né? E quem sabe uma preditiva, quem sabe você entra numa preditiva e evitar o máximo possível, tá, entrar na corretiva, porque aí é quando normalmente já não tem mais jeito, tá? E aí não tem o que fazer. É o lance do backup. A backup é uma manutenção preventiva. Cara, tem os teus dados ali, faz o teu backup. Bota uma nuvem e coloca um HD externo. Deu um pau no teu HD, no teu disco, no teu SSD principal do teu computador, tu tem backup dos dados. Tá? Porque isso a gente vê todo dia, a gente perdendo informações cruciais. Eles pagariam até alguns milhares de reais para repor aquela informação e nem pagando consegue. Tá? Por isso que a preventiva é a principal manutenção que a gente sempre chama a atenção.
Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje sobre os tipos de manutenção que pode fazer no computador. Não deixe de curtir, tá? Compartilhem com outras pessoas para que elas possam saber como elas têm que fazer a manutenção do computador e o quão é importante fazer isso. Toque o sininho das notificações. Abraço a todos, até a próxima.